E a gente continua aqui no NT Sul a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. 2020, ano eleitoral, e ainda no ano passado alguns nomes começaram a ser ventilados, agora alguns nomes jamais encaminhados e, obviamente, as candidaturas só serão fechadas, né, nas prévias partidárias. Mas nós estamos entrevistando aqueles nomes que já são pontos em comum dentro dos seus próprios partidos, né, os pré-candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Hoje é a vez do Podemos, Kleber Cardoso, ele é vice-prefeito em Cachoeira do Sul, foi também secretário de Obras, ex-vereador. Kleber, prazer te receber aqui, boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. O que você acha que te condiciona, que te impulsiona a querer disputar a eleição majoritária em Cachoeira do Sul? Na verdade, ao longo da minha vida política, né, 2 mandatos como vereador e esse mandato como vice-prefeito, tudo aconteceu de certa forma, inusitada, porque não foi procurado, né, por mim galgar uma questão política ou estar num cargo político, mas as coisas vão acontecendo assim, ao natural, né, principalmente quando a gente acredita em Deus e que Ele nos conduz da melhor forma possível. As coisas vão acontecendo, né? E eu tenho percebido isso, esse período de experiência tanto na Câmara, né? Fez com que eu aprendesse muito na Prefeitura, na Secretaria, né? Por 2 passagens, inclusive, na Secretaria de Obras, né? Como vice-prefeito, nessa parte de articulação, de acompanhar todas as secretarias, tem me feito ver uma possibilidade real, né? De tentar melhorar algumas coisas que a gente poderia tentar melhorar, e concluir algumas coisas que a gente está nesse período de governo, do prefeito Gnatti e eu, colocando em prática. Então, é o natural que isso acontece, né? E eu creio, tenho certeza que tudo depende da vontade da população, né? E para isso que a gente se coloca à disposição. O homem público, na verdade, ele não pode ter o desejo de querer ser ou estar, né? Tu tem que entender que a população que tem o voto, a população que manda, né, e que nos paga e que cobra, né, e a gente tem que estar disposto a trabalhar para o melhor da cidade. Kleber, um ponto que eu acho que é nevrálgico nessa questão da sua candidatura, inclusive nós já perguntamos também ao prefeito Gnatti se ele vai concorrer a prefeito ou não. E é uma grande incógnita. Talvez nos bastidores essa resposta já tenha um nível maior de certeza. Para nós da imprensa, para a população, temos apenas a resposta oficial do prefeito, que quem quiser pesquisar pode ir lá no nosso site e encontrar o que ele diz sobre esse tema, né? Você já se lançou, ou pelo menos falou da vontade de concorrer há mais tempo. No caso do prefeito Gnatti vir realmente a concorrer pelo PDT, como fica isso? Você acha que divide, isso compromete a tua candidatura? Você vai adiante com o Podemos, independentemente do Gnatti concorrer ou não? Como isso qualifica ou desqualifica a sua candidatura? Que bom que a primeira pergunta é essa, né? A gente tem conversado muito, o prefeito Gnatti e eu, e a gente tem uma parceria muito boa, né? Eu, desde o primeiro dia do nosso governo, eu sei o meu lugar, eu sou vice-prefeito, e o vice-prefeito, em certos momentos, ele não tem a caneta na mão. A caneta na mão quem tem é o prefeito, né? Mas, de qualquer forma, o prefeito Gnatti, nesses 3 anos, ele sempre deixou claro que ele não seria candidato a uma reeleição. E isso fez com que, naturalmente, eu fosse construindo isso através do meu espaço, né? Através do próprio Podemos, da gente ter criado o partido, né? De ter essa disponibilidade de colocar o nome à disposição do partido e da população, e baseado principalmente nessa declaração do prefeito que ele não seria candidato. Muito embora a gente saiba que nada o impede. Claro. Né? Ele já foi prefeito já 2 vezes, né? Tem talvez essa pressão interna lá do PDT, né, em relação ao nome dele, mas para mim ele sempre disse que não seria candidato. E o que me serve é isso. Mesmo que o prefeito Gnatti concorra, eu coloco o nome à disposição e acabo concorrendo. Kleber, a gente tem um grande número de pré-candidatos, vamos dizer assim, não é? Neste momento aqui em Cachoeira do Sul. A gente falava em off, na verdade, que se a gente for levar o pé da letra, aí vai dar uns 40 nomes. 48. Né? Mais ou menos. Pura brincadeira, obviamente. Mas há uma lista considerável, um número grande de pré-candidatos. Obviamente que todas essas candidaturas elas não vão decolar. Ou você acredita que realmente a gente vai ter, quem sabe, um número maior de candidatos do que tivemos nas últimas eleições? Toda eleição, ela inicia dessa forma.
Se tu pegares aí as últimas eleições, todas elas iniciaram com o dobro de pré-candidatos e depois afunilou, né? As coligações acabam sendo feitas, as parcerias acabam sendo feitas, né? E eu acho que isso também é importante, uma pessoa para colocar o nome à disposição, né? Isso é importante que se diga, ninguém é candidato ainda. Sim. E nem tem pode, uma coisa né? e nem pode. Mas tem uma coisa importante que eu gosto de deixar claro, eu não sou um pré-candidato a prefeito apenas. Eu sou o atual vice-prefeito. Sim. Então tem questões que passam ainda no dia a dia, por nós, por mim, pelo prefeito, que os pré-candidatos, nem digo candidatos, né? Mas os pré-candidatos não fazem ideia, né? Apenas quem já sentou naquela cadeira, por mais que no meu caso foi 2 vezes por 30 dias, Sim. tu sente o peso e a responsabilidade, mas também o orgulho de sentar ali, mas isso não pode ser o carro-chefe. Eu não tenho que ter um desejo, uma ansiedade para ser prefeito, né? Se for para ser, vai ser. Se não for para ser, não tem problema. A gente contribui da forma que a gente pode pela cidade e para isso eu não preciso ser prefeito, continuarei contribuindo da mesma forma pela minha cidade, né? Kleber, para a gente falar um pouquinho mais de questões programáticas, e que é o que a população, no fim das contas, espera, né? Propostas, embora você não vai ter um programa de governo, imagino, pronto neste momento, afinal você não é candidato ainda, isso tem que ser endossado, tem prévias partidárias aí, enfim, a legislação que precisa ser respeitada, mas algumas questões objetivas que a gente já pode ir falando, até pelo fato que você ocupa, é o vice-prefeito, né? Então pode falar algumas coisas mais objetivas que outros pré-candidatos não poderiam falar. Por exemplo, que prefeitura o próximo prefeito vai herdar em Cachoeira do Sul? A gente tem dificuldades com FAPs, tem a questão do transporte coletivo urbano, tem a questão, algumas questões de trânsito, estacionamentos, isso foi rejeitado a princípio pela Câmara de Vereadores no ano passado. Então, alguns gargalos, entraves que o município tem. Mas qual é a prefeitura que Cachoeira, o próximo prefeito, vai receber? Melhor do que aquela que nós recebemos em 2017. Isso, com certeza, eu posso te dizer. E não é nem demérito dos nossos antecessores, mas principalmente pelo esforço que o nosso governo tem feito. E quando eu falo isso, obviamente, eu cito o prefeito e o nosso grupo de trabalho, que a gente tem feito para colocar algumas coisas em prática, né? Outras finalizar como obras que estavam inacabadas há anos, né? O UPA, ele foi aberto já nos primeiros meses de governo, né? Algo que está aí, entregue à população, e que bom que servindo a população, e isso a gente tem que manter e procurar manter e ampliar esse sistema, né? Mas a questão assim de olhar para a infraestrutura é algo que nós estamos deixando um legado e tomara a Deus que a gente consiga dar continuidade, que desde o primeiro ano a gente conseguiu investir no parque de máquinas, né? Na infraestrutura, em maquinário, que nunca se imaginou talvez ter na prefeitura e a gente investiu. É por empréstimo? Ótimo, mas é com dinheiro público que a gente está tentando retornar em via de serviço para a população, né? São mais de 9 quilômetros de ruas calçadas, Daniel, nesses 3 anos, né? Com vários fundamentos, com dinheiro de emenda, com dinheiro federal, emenda municipal, mas uma coisa que deu certo é as parcerias, e é isso que a gente tem que salientar. A prefeitura que o próximo prefeito irá herdar, com certeza, é melhor do que a que nós herdamos. Para não fugir, por exemplo, de alguns pontos, né? O transporte coletivo. Em 3 anos, vai ser a 4ª vez que a gente vai abrir o processo, então nós estamos tentando, né? A questão do lixo, foi aberto o processo, foi resolvido e está aí, né? A prestação excelente do serviço com economia, está se pagando menos, e isso eu pouco ouço falar, mas a gente está pagando menos, né? Pela coleta do lixo. E por fim o FAPs, eu vejo muitas pessoas às vezes sem um certo conhecimento de causa. Isso é preocupante, né? O FAPs é um problema antigo, já de mais de 30 anos, todos sabemos, mas o que a gente também tem que ver é que durante agora esse período nós estamos tentando colocar em dia, colocar em ordem, está sendo pago, né, uma quantia em torno de 540 mil por mês, que isso reflete como se fosse 11% da alíquota, né? Tem-se um número aproximado de 40% da alíquota patronal, que vai chegar a 43%, que é um absurdo. Isso a gente tem que tentar se reavaliar, se renegociar e ver a possibilidade de uma empresa natural hoje paga em torno de 22% de alíquota patronal. Então é um absurdo pagar 48%. Kleber, nesse sentido, alguns pré-candidatos também falam sobre a experiência prévia, conhecimento de Brasília, enfim, a questão de saber onde que está o dinheiro, programas de governo.
Para a próxima gestão aqui em Cachoeira do Sul, o caminho vai ser emendas parlamentares? Existe algum caminho específico? O que você tem em mente, para, vamos dizer assim, para tentar potencializar um pouco mais a receita, né, para investir em infraestrutura, em tantas coisas que o município precisa? Eu vou te dar um exemplo. Todo mundo fala que o dinheiro está em Brasília. Na verdade, o dinheiro está aqui. Está no teu bolso, está no meu bolso, está no bolso da população que paga os impostos. E quando a gente vai a Brasília mendigar uma emenda com alguém, ou pior ainda, quando alguém lá de Brasília entrega esse dinheiro em forma de recurso qualquer para o município, se esquece que esse dinheiro estava aqui e que a gente acabou pagando para Brasília e Brasília devolve uma pequena parte para Cachoeira. Eu acho que é isso importante dizer, né? Eu acho que Cachoeira, se tu fores ver a previsão de orçamento, se tu fores ver a quantidade de população que nós temos, o potencial que nós temos, pecuária, agrícola, industrial, né? Nós temos muito mais a crescer. Kleber, interior de Cachoeira do Sul, a gente tem um potencial grande aqui, uma vocação muito rural. Como é que tu vê o interior de Cachoeira do Sul? Tem uma extensão gigantesca de estradas rurais e a gente, assim, sistematicamente recebe reclamações, pessoas cobrando. O mesmo acontece dentro das cidades também, né, onde tem um contingente maior populacional, mas o interior tem a questão do transporte da produção, da soja, do arroz, enfim, de tantas coisas que se produzem aqui. Como dar conta dessa extensão toda de estradas que existe em Cachoeira do Sul, com recursos que são escassos, com maquinários que são normalmente limitados também para a demanda? Hoje, com a questão de nós termos investido, nós compramos aquele caminhãozinho de iluminação que troca as lâmpadas com cestinho. Com esse viés de infraestrutura que hoje nós temos, aumentou também essa demanda. Hoje a gente consegue fazer uma vez por semana, né, de enviar esse caminhãozinho para fazer a parte de iluminação também. Mas basicamente a estrada. A gente sabe, tu acabou de perguntar de onde vêm os recursos. Claro. A gente tem que fazer o recurso sobrar. Não adianta só reclamar que não tem, a gente tem que economizar e cobrar também. Sabe quanto que é a inadimplência de Cachoeira do Sul hoje em termos de IPTU? 37%. Na casa de 37%. Percentual alto. Qual empresa em Cachoeira hoje resiste ou se mantém aberta com uma inadimplência de 37%? Isso, inclusive, é injusto com quem paga em dia. Né? Se 37% estão devendo, em torno de 63% estão pagando em dia. Então nós temos que trabalhar isso, e não só em IPTU, em outros tributos, outras dívidas, né? Então eu acho que daí a gente consegue trabalhar melhor a parte financeira para fazer sobrar em outras partes. Ok, Kleber, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, estamos conversando com Kleber Cardoso, vice-prefeito de Cachoeira do Sul e pré-candidato à prefeitura pelo Podemos. Considerando o número de pré-candidatos e das candidaturas que efetivamente vão vingar, né, para esse ano, fala-se nos bastidores que pode ser que essa eleição seja uma eleição muito rasteira, do ponto de vista de estratégia, de WhatsApp. A gente já viu isso na eleição presidencial de ambos os lados, não estou aqui defendendo A ou B, e que isso poderia se repetir aqui em Cachoeira do Sul nessa eleição. Você acha que isso é uma tendência, ou realmente os candidatos estão mais inclinados a fazer uma campanha limpa, com proposição de ideias, ou realmente o bastidor vai contar muito? Sinceramente, eu torço que seja uma eleição tranquila, em paz. A população não é mais a mesma. Hoje a rede social, ao mesmo tempo que ela vem para dificultar algumas coisas, ela facilita outras, né? A gente sabe que tem muito fake news, né? A gente sabe que tem equipes montadas para isso, para ventilar coisas em WhatsApp, em rede social. Mas eu acredito muito primeiro em Deus, que Deus vê tudo, não adianta. Né? Não há nada de oculto que não venha a ser descoberto um dia. E eu acredito que assim, tudo que não for com viés de mostrar para a população o que cada um pode oferecer de melhor, né, a população vai estar vendo. Então hoje eu sou muito contente, Daniel, assim, de poder estar como vice-prefeito, né, esporadicamente sentar naquela cadeira, né, aquela responsabilidade de sentir que as coisas da cidade passam pela prefeitura, mas ao mesmo tempo eu me sinto também como um cidadão, que eu quero ver a minha cidade melhor. E eu acho que é por isso a gente acaba conduzindo dessa forma, colocando o nome à disposição apenas, né? Repito, se não for para ser, não vai ser, mas se for para ser, eu não tenho medo de uma eleição, eu tenho medo de ganhar uma eleição e não estar preparado. Isso é o mais importante, porque a cidade merece o melhor, merece um cuidado e merece o respeito de cada um de nós.
Ok, nós conversamos aqui com Kleber Cardoso, vice-prefeito de Cachoeira do Sul, pré-candidato pelo Podemos. Kleber, obrigado pela presença com a gente aí. Sucesso nessas tratativas, né, que vão acontecer aí até junho, julho, até a efetivação das candidaturas. Eu que agradeço e quero fazer um elogio a vocês pela capacidade que vocês têm de discernimento, né, e abrir esse espaço para a população. A gente sabe que nesse horário que vai ao ar, as pessoas estão sentadas e isso faz com que comece, né, a imaginar e ver todo o cenário que está sendo colocado e as pessoas que estão se colocando à disposição. Então, parabéns para vocês. Obrigado.